Oi, hoje eu vou mostrar como funciona o menu Drop Shadow ou sombra projetada. Olha para a guitarra, para a gente colocar umas sombras interessantes nas nossas manipulações. Eu vou mostrar todas as funções do menu e também, na prática, como eu utilizei isso em algumas das minhas imagens. Vamos lá? Legal. A sombra projetada ou Drop Shadow funciona quando você quer colocar uma sombra simples em alguma camada que você tem separada. Nesse caso aqui eu vou usar de exemplo essa guitarra que está separada do fundo. Então eu tenho aqui só a guitarra se eu quiser, ok? E eu vou usar esse recurso nessa guitarra para produzir uma sombra nessa parte aqui da esquerda da guitarra, uma vez que a luz parece estar incidindo nesse sentido aqui, beleza? Bom, a gente tem algumas formas de chegar no menu Drop Shadows. Uma delas é selecionar a camada que a gente quer utilizar. Então está aqui em guitarra, apertar no FX e sombra projetada. Você tem acesso ao menu da sombra projetada que está aqui. E uma outra forma, eu vou cancelar. E você tem que dar 2 cliques aqui na camada em qualquer lugar menos no nome. Nesse caso guitarra, senão ele vai pedir para renomear. Mas por aqui, 2 cliques, você clica em sombra projetada. Porque quando você dá 2 cliques numa camada, você abre o menu do estilo de camada, onde você pode fazer um horror de coisa, mas no caso da aula de hoje, do vídeo de hoje, a sombra projetada. Então tem essas 2 formas de você chegar no mesmo resultado. Uma vez aqui na sombra projetada, nesse menuzinho, eu vou dissecar todas as funções e depois eu vou mostrar na prática como a gente pode utilizar, tá bom? Inicialmente, a gente tem... vamos supor que eu queira realmente fazer essa sombrinha como eu falei, que já está pronta porque eu já utilizei isso aqui anteriormente, mas primeira decisão que você tem é o modo de mesclagem, que é a forma com que a sombra vai interagir com as camadas abaixo, no caso com essa camada aqui de textura embaixo. 99% das vezes você vai utilizar o modo de mesclagem multiplicação, que é esse aqui, que é um modo do grupo escurecer, desses 5 aqui. Ou, se você quiser uma sombra um pouco mais presente, mais forte, superexposição linear, ou linear burn. Deixa eu aumentar essa opacidade aqui para ver se a gente consegue perceber a diferença entre superexposição linear. Eu vou mudar agora para multiplicação. Fica um pouquinho mais suave, talvez nesse zoom aqui, olha como ela vai ficar um pouquinho mais escura. E agora vai voltar a ficar um pouquinho menos escura. É sutil, mas você pode querer utilizar outro modo de mesclagem. A opacidade é meio que autoexplicativa, né? Quanto maior a opacidade, mais a presença da sombra vai ocorrer. Opacidade 0 não tem sombra nenhuma e você brinca aí dependendo sempre da sua imagem. Então essa é a opacidade, vou deixar aqui em opacidade 50 por enquanto. O ângulo é justamente o ângulo de incidência da luz. Nesse caso aqui, a luz está vindo daqui, desse ângulo que eu setei, ok? E a sombra está sendo feita exatamente onde eu quero. Então, conforme eu vou mudando o ângulo, a sombra vai indo para outros lugares. Agora a sombra está vindo aqui para cima. Então, eu vou deixar nesse ângulo 50. Se você utilizar a luz global, ele vai utilizar o ângulo dos outros efeitos que você está mexendo para tomar a decisão de onde vai ser a incidência da luz e a projeção da sombra. Então é capaz de quando eu clicar aqui ele mudar sozinho, ele mudou para 73, porque provavelmente já deve ter alguma outra configuração setada aqui, então você pode testar, mas eu vou deixar desmarcado e vou ficar com o meu ângulo de 50, que eu acho que é o que mais me agrada no momento. A distância é basicamente a principal coisa que você vai mexer, né? Que é a distância da sombra em relação ao seu objeto. Você mexe aqui e você vai mudando. Tá? Então fica à vontade para mexer. E macetinho, se você clica na sombra e arrasta, você consegue mexer nessa distância e no ângulo também. Enquanto eu estou mexendo aqui, clicando e arrastando, dá uma olhada no menu, note que o ângulo e estilo de camada estão mexendo sozinhos. Ficaram loucos? Então você mexe à vontade, você coloca onde você quiser. A expansão você quase nunca vai usar. Quando a expansão está no 0, a sombra se comporta como uma sombra real, ela é mais difusa. Note que ela não é tão nítida quanto o nosso objeto. Quando você aumenta a expansão, ela vai ficando mais dura, quase como uma repetição do nosso objeto. Em 100%, então ela fica menos difusa. Pode ter momentos em que você pode utilizar. Geralmente eu deixo no 0, nunca precisei mexer nessa expansão. O tamanho é o seguinte, quando está em 0, ok? O tamanho da sombra é exatamente igual ao tamanho do objeto.
quando você aumenta o tamanho, a sombra vai ficando um pouco maior e mais difusa também. Então é legal porque você deixa a coisa mais humana. Ó. Quando aumenta demais, 111 pixels, você quase não tem sombra, mas pode ser um efeito. Então é bacana você deixar um tamanhozinho para não ficar uma coisa tão dura, né? Eu gosto desse tamanho, 10, 13, 10. 10 tá bom. Agora vamos para o menu qualidade. É um menu que geralmente a gente também não mexe. O contorno é como a sombra vai ser projetada em relação ao nosso objeto. Quando você deixa na primeira opção, opção linear, ela vai fazer um trabalho humano, um trabalho da vida real, tá? Mas se você quer efeitos diferentes, você pode ir mexendo aqui. Note que a sombra agora vai tendo uns efeitos legais. Você pode usar em cartazes, alguma coisa assim, né? Não acontece tanto isso na vida real, mas você pode experimentar. E se você diz, não, eu sei o que eu estou fazendo, então você pode clicar aqui na imagem e você faz o seu próprio contorno com sua sombra estilosa. E aí, tenho certeza que vai ficar muito maneiro a sua sombra. Geralmente você não mexe nisso aqui, você pode cancelar. Eu vou voltar até para o meu contorno original. Suavização de serrilhado, ele deixa o sistema um pouquinho menos responsível, mas quase nada, e deixa a sombra mais tranquila, mais suave, né? Menos ríspida. Então vale a pena deixar marcado isso aí. E o ruído é caso você também queira fazer um efeito diferente. Ó, quando você adiciona ruído, a sombra fica meio pontilhada, né? Também uso muito pouco, mas se você usar um ruído menorzinho, coisa de 10, você vai ver que fica uma coisa meio que no cimento, né? Meio uma textura que pode ser interessante para certos cartazes. Ok? Nesse caso vou deixar 0 também. Esse item é bem interessante, sombra projetada de vazamento de camada. O que é isso? É o seguinte, quando a opacidade e o preenchimento dessa camada guitarra estiverem 100%, 100 e 100, inclusive já tem um vídeo explicando o que é opacidade e o que é preenchimento. Se você não sabe, basta clicar no izinho acima à direita. Quando elas estão em 100%, tanto faz eu clicar, quanto ativar, quanto desativar. Note que não tem nenhuma diferença. Mas quando eu mexo no preenchimento, aí vai fazer diferença se isso aqui está ativado ou não. Tem uma forma de a gente acessar a opacidade e o preenchimento de uma camada sem precisar dar o OK e vir aqui mudar, que é você clicar aqui em opções de mesclagem, tá bom? E aí a gente tem a opacidade aqui, é a mesma coisa, ó. A opacidade some todo mundo e o preenchimento some só o objeto, mas os estilos de camada que eu escolhi ficam, a sombra fica. Então, é quando o preenchimento não está no 100%, nesse caso está no 0, vou voltar aqui para o menu sombra projetada, tá bom? A gente pode mudar o efeito. Quando está clicado, a sombra vai permanecer só no nosso objeto. Quando não está selecionado, a sombra vai para todo o objeto. Como se a guitarra tivesse realmente sumido, mas a sombra dela permanece. Então vai depender do efeito que você quer, você clicar dessa forma ou não. Eu vou deixar desselecionado por enquanto. Vou voltar para as opções de mesclagem e vou restaurar o meu preenchimento. Então estamos com essa linda sombra projetada aí. Um outro macete é que se você clicar nesse mais que ele está sugerindo aqui, você pode criar uma outra camada de sombra projetada por cima dessa. Cliquei no mais. Estou com novas configurações, note que a sombra ficou bem mais forte. Para essa sombra projetada aqui, eu posso deixar ela um pouco mais distante, um pouco mais difusa e diminuir um pouco a opacidade para não ficar tão presente. Mas aí ó, a gente deixa um efeito a mais forte e mais interessante para a sombra do nosso instrumento. Então ó, a gente consegue ver ó, antes da segunda sombra e depois, antes da primeira e depois, duas sombras diferentes. Vou apertar em OK para mostrar mais efeitos. Quando você tem uma camada com algum efeito, né, de algum estilo de camada, você tem por padrão os efeitos aqui. Eu consigo ó, ocultar todos os efeitos de sombra, apenas a primeira sombra, apenas a segunda sombra. Eu também posso clicar com o botão direito em cima de um efeito de camada e se eu clicar em criar camadas, olha o que ele vai fazer. Ele vai desvincular o efeito da camada original. Eu vou voltar a ter uma camada de guitarra sem nenhum efeito, ok? Vou ter uma outra camada só com a primeira sombra e uma outra camada só com a segunda sombra. É fraquinha, mas ela está aí. Então, você vai conseguir trabalhar separadamente com a sombra e com o objeto. Isso é muito interessante. Eu geralmente gosto de fazer isso. Vou apertar
Ctrl Z para voltar, para mostrar mais uma coisa que você pode fazer. Vamos supor que você quer o oposto de trabalhar separadamente. Você quer rasterizar esses efeitos na camada da guitarra. Clica com direito, rasterizar estilo de camada. E a partir de agora, essa camada guitarra é uma camada já com as sombras incorporadas, não são mais efeitos. Uma coisa que você pode fazer também. E para terminar, duas situações onde eu utilizei esse menu sombra. Das duas formas eu separei ele da camada original para ter o controle individual. A primeira é quando eu fiz essa montagem que demorou muito tempo. Tem muitas coisas aqui, né? Então pode notar que eu utilizei uma sombra projetada aqui nesse microfone e utilizei nessa carinha aqui, ó. Tem uma sombrinha aqui, então eu utilizei o menu sombra projetada. E nessa montagem aqui, que eu inclusive já tenho vídeos também, está aparecendo no izinho acima à direita, mostrando como eu fiz essa manipulação. Eu também separei a sombra de cada corda dessa aqui individualmente, sem as sombras, e com as sombras também utilizei o Drop Shadow ou sombra projetada. E nesse momento estão aparecendo imagens de um vídeo que eu fiz anteriormente, explicando de uma forma mais rebuscada e com efeitos mais complexos como a gente pode criar sombras, né, ou projetar sombras em situações um pouquinho mais complicadas. Então, se você quer sair do básico, né, que é justamente esse menu Drop Shadow, e começar a produzir sombras mais avançadas, é só clicar no izinho acima à direita. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal Tratando Foto. Meu Instagram tá aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!